Queridos, eu gostaria que nós refletíssemos um pouco a respeito da bênção de sermos um instrumento vivo nas mãos de Deus. O capítulo 27 de Atos vai narrar a viagem que o apóstolo Paulo fez até a Itália. Ele, juntamente com outros prisioneiros, estavam sendo levados para a Itália de navio para serem julgados ali naquele país. E o navio, ele foi acometido por uma grande tempestade. Uma tempestade terrível que levaria aquele navio ao naufrágio. E é nesse cenário de terror, é nesse cenário de tempestade, é nesse cenário de tribulação que nós vamos ver a instrumentalidade do servo de Deus, do apóstolo Paulo, em meio em tudo aquilo que estava acontecendo. Nós vamos encontrar, queridos, o apóstolo Paulo naquele navio, testemunhando verdadeiramente a respeito da esperança que ele tinha no Senhor. Ele testemunha a esperança contra a desesperança daqueles homens, contra a desesperança daqueles acontecimentos, daquele terror, daquela tempestade. O versículo 20 desse capítulo 27 nos diz assim: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Não havia esperança. Humanamente falando, não havia esperança. Mas é nesse momento que Paulo testemunha da sua esperança no Senhor, da sua confiança no Senhor, quando ele diz: Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Contra a desesperança dos homens, Paulo diz: tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. As circunstâncias eram de tribulações, as circunstâncias eram de tempestade, mas a confiança de Paulo estava no Senhor. A esperança de Paulo estava no Senhor. E o que Paulo fez foi testemunhar essa confiança, testemunhar essa esperança no Deus que está acima de qualquer tempestade. Mas nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo se preocupando para com o próximo. Aqueles homens estavam sem comer, sem se alimentar, estavam enfraquecidos. E nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dando ânimo para aqueles homens, levando ânimo para aqueles homens desanimados, desesperançosos, e pedindo para que eles se alimentassem, para que eles se fortalecessem, e ainda orando ali junto com eles. Sabe, nós vamos encontrar nos versículos 33 a 36 a palavra do Senhor dizendo assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo:
Hoje é o 14º dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Olha que bênção, queridos. O apóstolo Paulo sendo usado ali como um instrumento de Deus para dar ânimo àqueles homens desanimados, para levar esperança àqueles homens que não tinham mais esperança, para levar o alimento e agradecer esse alimento, porque ele sabia que esse alimento vinha do Senhor para a vida de cada um deles. Testemunho verdadeiro. Mas não para por aí. Não para por aí. Nós vamos encontrar, queridos, o apóstolo Paulo sendo um instrumento de Deus para salvar a vida de todos aqueles prisioneiros. Os soldados eram responsáveis pela vida daqueles prisioneiros. E se os soldados chegassem à Itália sem os prisioneiros, eles teriam que dar conta da sua vida por causa disso. Por isso, os soldados queriam matar a todos os prisioneiros. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Todos aqueles prisioneiros e todos os que estavam no navio se salvaram em terra. Nenhum prisioneiro foi morto pelos soldados. Sabe por quê? Porque o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. Por causa da vida de Paulo, um instrumento de Deus naquele navio, todos aqueles presos foram salvos. Queridos, nós estamos passando por uma tempestade. Nós estamos passando por tribulações, por tempos maus. E nós precisamos, queridos, testemunhar verdadeiramente a respeito do Senhor. Os homens estão na desesperança e nós precisamos testemunhar a esperança, a confiança que nós temos no nosso Deus, no nosso Senhor. Queridos, em meio a essa tempestade que vivemos, nós precisamos nos preocupar com o próximo. Muitos estão desanimados, muitos estão entrando em pânico, muitos estão entrando em ansiedade e depressão. E nós precisamos ser instrumentos de Deus na vida desses homens e mulheres, dessa população desanimada. Como instrumentos do Senhor, queridos, nós precisamos levar a palavra que salva, a palavra que salva a alma, que salva o espírito. Porque se não morrermos por essa pandemia, um dia morreremos. E tantos estão aprisionados espiritualmente e precisamos levar a palavra da salvação e sermos instrumentos de Deus para levarmos essa palavra que salva, essa palavra que regenera, essa palavra que garante a eternidade. Que possamos, queridos, ser instrumentos vivos nas mãos do Senhor
para a glória do Senhor e para o bem da humanidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque a nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. E nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos use, Pai, como instrumentos do Senhor na vida do próximo, na vida de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão desanimadas, pessoas que não são salvas no Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas e nos use. Nós nos entregamos, nós nos consagramos ao Senhor e clamamos. Usa-nos, Pai, para a glória do Senhor. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.